A história de Barra do Jacaré, município situado no norte do estado do Paraná, remonta a uma saga de exploração, colonização e lutas por territórios que definiram suas fronteiras e identidade. Este relato começa no ano de 1881, quando José Pedro Lopes, um visionário e pioneiro oriundo do estado de Minas Gerais, estabeleceu-se com uma família numa região fértil e promissora. Lopes e sua prole marcaram o início do povoamento de uma área que, à época, era composta por aproximadamente 1.200 alqueires paulistas, conhecida por diferentes denominações como Fazenda Dourada, Água do Barreiro e, eventualmente, Barra do Jacaré. Nos anos que se seguiram à chegada de José Pedro Lopes, a região viu um fluxo constante de disputas por terras, com a chegada de novos colonizadores e a consequente expansão da área povoada. Em 1904, o coronel Joaquim Batista empreendeu esforços para solucionar os conflitos de terra que se estendiam desde o município de Jacarezinho até Itambaracá, envolvendo a Fazenda Dourada ou Barra do Jacaré. Apesar de seus esforços iniciais não terem trazido os resultados esperados, em 1922, as questões de posse foram finalmente regularizadas a favor dos seus respectivos posseiros, estabelecendo um marco de estabilidade e desenvolvimento para a comunidade que ali se formava. A transformação da Barra do Jacaré em um povoado reconhecido deu-se em 1936, com a construção de uma capela rudimentar em terreno doado por Jacinto Cândido Lopes, filho do pioneiro José Pedro Lopes. Este ato simbólico não apenas refletiu a fé e a esperança dos moradores, mas também consolidou o senso de comunidade e pertencimento entre os habitantes, estabelecendo um núcleo de convivência que transcendeu as simples relações da vizinhança. Para se tornar uma verdadeira base para o crescimento e desenvolvimento do que viria a ser o município de Barra do Jacaré. A trajetória de Barra do Jacaré rumo à sua emancipação política e administrativa é marcada por um processo gradual que culminou na sua oficialização como município. Inicialmente estabelecido como um distrito, Barra do Jacaré permaneceu subordinado ao município de Jacarezinho até o dia 24 de janeiro de 1964, um momento crucial na história da localidade, quando, através da Lei Estadual número 4.810, Barra do Jacaré foi emancipada, desmembrando-se de Jacarezinho. Este marco não apenas alterou o status administrativo de Barra do Jacaré, mas também simbolizou a concretização dos esforços de sua população na busca por autonomia e reconhecimento dentro do estado do Paraná. A emancipação permitiu ao município desenvolver uma estrutura administrativa própria, elegendo seus primeiros representantes políticos e estabelecendo as bases para o desenvolvimento futuro. A partir desse momento, Barra do Jacaré começou a trilhar um caminho de progresso e desenvolvimento, focando em melhorias, infraestruturas e na qualidade de vida dos seus habitantes. A criação do município também incentivou um maior envolvimento comunitário nas decisões políticas sociais, fortalecendo o senso de identidade e pertencimento entre os moradores.
Mas agora vamos conhecer um pouco mais da história contada por pessoas que fazem parte do desenvolvimento da cidade. Eles vão contar sobre os desafios. Vamos assistir juntos essa trajetória. Quando eu cheguei aqui, em 56, foi convidado pelo meu sogro, que já estava aqui em 54. Foi quando então ele instalou o cartório civil e eu estava em São Paulo. Eu, minha mulher, os pequenos também. E me convidou então para me vir morar aqui na Barra do Jacaré, inclusive até me ofertou uma propriedade que hoje da qual eu moro em cima dessa terra, né, a chácara, e me ofertou. Eu então, claro que eu não poderia deixar de aceitar uma oferta dessa para viver no interior. E vim para cá em 56, 23 de setembro de 56. A dificuldade foi o seguinte: aqui não havia água potável encanada, não havia energia elétrica, não havia asfalto, enfim, não havia melhoria nenhuma. Casas de madeira, havia no máximo 20 casas. O mais era rancho de pau a pique, de palmito, né? Então o lugar foi crescendo. Também não havia um colégio, escola. Havia sim uma escola de madeira que até há pouco tempo existia, que é onde lecionava, havia uma professora que lecionava para as crianças aqui do nosso. Podia até se dizer que nem a cidade é Arraial. E aqui então eu constituí minha família e hoje sou pai de 15 filhos. 15 filhos, tenho 23 netos, tenho 15 bisnetos. Hoje já sou bisavô, tataravô. Tenho uma menina de poucos meses nascida, que eles moram em Curitiba. E os demais dos filhos estão aqui. E aqui então, moço, eu vivo a minha vida, vivi aqui há 67 anos. Ele, quando moço, ele veio de Portugal. Dizia ele que tinha mais ou menos uns 10 anos por aí, 10, 12 anos. Morou em Santos até se formar adulto. Trabalhou muito tempo em Santos. Contraiu o casamento com a minha sogra, Emília, no interior do estado de São Paulo, em Jabuticabal. Esse casal em Jabuticabal. Morou muito tempo em Santos, depois veio para Jacarezinho. Lecionava na escola em Jacarezinho. Lecionava e morava também num sitinho que tinha no município, o bairro do Pinhalzinho, né? E lá ele sempre atendia o sítio e atendia a profissão de magistrado, escola, né? Em 54, ele teve uma oferta de assumir o cartório aqui na Barra do Jacaré. Foi nomeado para assumir o cartório. Ele, diante do cartório do qual ele tinha assumido, encontrou muita dificuldade com os moradores, os munícipes, sobre o negócio de terras. E os povos, naquela época, levavam tudo embolado, né? Eu achava que a escritura não era necessária e tal. Não todos, mas tinha pessoas assim, né? E ele encontrou muita dificuldade em acertar a documentação dessas pessoas. Foi quando, então, ele criou um clima de encrenca com o povo. E ele teve muita dificuldade no trabalho dele. Muito, muito. Quando eu vim para cá, como te falei,
Aqui só tinha 20 casas de madeira e o resto era rancho. Aliás, rua, não havia rua. Era uma estrada que passava por dentro do arraial e saía para Santo Antônio. Era uma estrada, não era rua. Hoje temos bastante ruas, né? Casas boas. E outra coisa, quando vim para cá, só havia 2 veículos. Em 56, só havia 2 veículos de proprietário e mais nada. A primeira família que entrou na Barra foi os Lopes, família Lopes. Eles vieram do estado de São Paulo para cá. E se alojaram, naquela época a terra era tudo devoluta. Ninguém era dono de nada, é do estado. Então eles se alojaram lá num bairro que hoje chama-se o bairro do Ligeiro, que é a Foz do Jacaré do Rio Cinza. Lá eles viveram a temporada, essa família Lopes. Mas depois eles foram expulsos de lá pelos índios. Isso aí é dito por pessoas que conheciam como o Antônio Cunha, que foi o segundo prefeito. Ele chegou a assistir isso aí. E esses Lopes de bairro para vir aqui mais próximo, e aí na beira do Rio Jacaré. E ali, então, há uns tempos atrás, ainda havia elevação na terra, citando sepultura. Que, aliás, um velho amigo do município vizinho nosso, o também falecido, o Virgílio, administrava a fazenda do Elias Yasbic, ele mesmo falou: ó, Pedro, eu cheguei a ver, quando passava lá para Barra, eu cheguei a ver o morrinho indicando sepultura. Ali era cemitério de índio. Primeira igrejinha era para baixo da que foi demolida. É que foi demolida, exatamente. Para cá do colégio, né? Aí demoliram que aliás até eu acho que não deveria ter feito isso, né? É tamanho bom, né? Grande, mas é um tamanho bom. Porque é histórico, né? Mas antes, então, antes dessa tinha uma menor, e era mais uma capela do que a igreja, que foi os Calixtos. Segundo diz a história dos antigos, foram os Calixtos que construíram a primeira igrejinha. Então, a família Calixto, ela tem diversidades, né? E com o passar dos anos que foram falecendo, né, a família do meu pai foi extenso, mas o meu avô, né, ele teve 2 filhos apenas, então a família não se estendeu de tamanha bravura, assim, né? Não foi, mas os 2 filhos que tiveram, deu a procedência e foi aumentando, né, aos poucos. E então eles vieram de um lugar assim distante, mas não assim definido. O meu bisavô, de onde que ele veio na realidade. Eu não posso te informar isso claramente, mas vieram de longe e vieram, a primeira moradia deles fizeram a primeira casinha em Jacarezinho. Estando em Jacarezinho, eles começaram a vida deles ali, foram um dos primeiros colonizadores dali, mas foram também estendendo, inclusive até hoje, né, a gente tem familiares dos Calixto lá em Jacarezinho, e daí veio a família minha, que é meu pai, o Lazim Calixto. Até então ele tinha um apelido de Lazim Canivete, e daí ele formou a família, né, nossa, que é os Calixto, que somos aí, na época que ele veio para Barra foi muito difícil, que teve aquele desmatamento de terra, trabalhou muito para conquistar o que tem, inclusive a gente preserva até hoje esse bem que ele nos deixou, né? Ele foi um homem assim que foi muito envolvente na sociedade, ele trabalhava na igreja o tempo todo, ele trabalhava, envolvia na política também, ele ajudava muito na política, tinha muitos amigos, casamentos, né? Até na história que eu fui pesquisar, eu fiquei muito emocionada de ver que a pessoa contou para mim que eles não tinham condições de casar, e a pessoa me contou que ele ainda, por ser do sítio, a gente tinha animais, tinha muitas coisas no sítio, que já era aquela fartura, né? Que com a graça de Deus a gente tinha tudo isso. E ele fez esse trabalho de fazer uma surpresa para o casal.
é um casal aqui da Barra, fez aquela surpresa, prepararam os enfeites da forma mais simples possível, com paineiras, com outras coisas, mas o importante é que ele não deixou faltar o alimento. Ele fez aquela recepção para aquele casal, e quando eles chegaram, que eles viram aquilo, eles ficaram muito emocionados. Então lá ele matou umas leitoas e teve aquela fartura, todo mundo comeu. Na igreja também, ele inclusive tem um fato, né, que ele trabalhou na igreja, que ele assava muito churrasco na igreja, e ele derrubou a aliança dele. Ele tinha acabado de fazer uma grande festa para minha mãe, né, de bodas de prata. E ele fez aquela festa, ele convidou todos os amigos dele, ele matou boi, ele convidou todo mundo. Então foi uma festa maravilhosa que ele fez para a família. E ele derrubou a aliança dele dentro da churrasqueira da festa. E aí a família ele ficou muito triste, chegou lá, falou para a mãe que ele tinha derrubado a aliança lá, daí ela falou, ai, mas Lazinho, essa é a sua aliança nova, nós acabamos de renovar nosso casamento. E no outro dia nós fomos lá peneirar aquela cinza e conseguimos achar. Inclusive essa aliança está comigo hoje, com a graça de Deus, né? Eu recuperei a aliança, né? Ela derreteu, mas ela está comigo, uma lembrança, uma recordação do casal. Porque ele também, ele tinha até uma caminhonete, na época ele comprou até uma caminhonete para levar o pessoal para os jogos. E nós cansamos de ir nos jogos com ele. Ele tinha amor, tinha paixão pelo time da Água Branca, lutou muito para esse time estar ali até hoje, né? Todo mundo sabe que era já perto do sítio, onde tem o campo. E ele lutou muito. E aonde tinha o jogo, ele estava levando. E a gente ia junto. Ele nunca deixou a gente de fora dos jogos. Ele levava, ele gostava demais lá, ele fazia o possível e o impossível para essa... Inclusive o Miguel, meu irmão, ele teve muito gosto pelo esporte devido ao meu pai também. Inclusive ele tinha um casarão, além da casa que a gente tinha, ele construiu um casarão para abrigar as pessoas. E ele abrigou muita gente nesse casarão. Inclusive, eu poderia até citar nomes dos familiares que ele acolheu devido assim foram se perdendo, as famílias foram se perdendo, e ele foi acolhendo nesse casarão. Então lá tinha vários cômodos, aí ele tinha também uma pessoa que ele pôs para trabalhar, que veio de fora também, que trabalhou muitos anos com a gente, inclusive o João Ferreira também, ele que criou, o Carlos, né, que é conhecido por Pelota, que também ele acolheu na minha casa, que ele fez o casamento dele. A Maria, né, também é uma prima que ele acolheu, ele fez o casamento dela. A Naide, todo mundo sabe também que morou com o vovô Cunha e criou ela, depois ela foi morar com meu pai também, com a minha família, e ele fez o casamento. Então era muito casamento. E como ele era festeiro, ele já construiu aquela barraca bem forte, né, para não precisar desmanchar. Então era um casamento atrás do outro. Todo ano tinha casamento, tinha festa, e ele convidava todo mundo. Não tinha assim, eu vou escolher. Não, ele convidava mesmo, o pessoal ia. Na época do meu avô, Daniel, não tinha praticamente poucas coisas. Ele falava da venda, né, que tinha uma venda onde todo mundo confiava e comprava as coisas. Tinha lá um barzinho ou coisa, que naquela época também não se falava nem bar, né? Eles tinham um nome. Vendas. E também, depois, com o passar do tempo, foi assim, se estendendo um pouquinho, as famílias foram aumentando, e tinha lá o seu Tufi Cairala, em Andirá, cidadezinha, onde o pessoal fazia as compras. Mas naquela época era tão confiável que o pessoal, todo mundo ia comprar no Tufi Cairala para pagar na colheita. Pegava o ano inteiro as comidas lá, ele confiava. E eu, muitas vezes, como criança, não via a hora do pai chegar e ir lá no Tufi para a gente ver a cidade, ver as compras, né? E eu, muitas vezes, ele me levou. Ele tinha um Jeep também, né, Daniel? Coisa que naquela época rara as pessoas tinham, mas ele tinha. Poucas pessoas tinham veículo. Tinha, e ele levava o pessoal que precisava, ele fazia viagem, ele levava para o médico, ele corria. Então, é assim, ele atendia todo mundo com aquele Jeep dele também. Então, ele saiu de Perdineiras, né, junto com a família, e trouxe os filhos, tudo para cá. E aqui ele trabalhava, ele comprou um sítio aqui, até em cima ali do cruzeiro, aqueles terrenos por ali. E era tudo cafezal. Era tudo café novo, tudo café assim, começando a formar.
E daí ele ficou ali. Ele era um homem muito religioso, né? E aquele tempo não tinha igreja, não tinha, só tinha um cruzeiro, aquele tempo. Tinha um cruzeiro e daí ele quis fazer uma igrejinha bem pequena. As pessoas rezavam em volta do cruzeiro. Rezavam em volta do cruzeiro. E depois meu avô fez uma igreja, a primeira igreja. Meu avô buscava em Cambará que ele buscava. Ele ia de a cavalo e ele ia com 2 cavalos. Ele ia montado, depois ele trazia o padre na garupa, no outro cavalo. Ele vinha puxando, porque de medo do cavalo espantar, né? Daí ele trazia o padre. Daí o padre dormia uma noite, né? E no outro dia ele ia levar ele de novo, em Cambará. Depois disso, de Cambará, ele passou em Andirá, que já era mais perto, né? Já tinha mais. Assim diz a minha mãe, né? Que ela contava que ele fazia isso. E eu, com 5 anos, eu vi meu avô de a cavalo e levando o padre de a cavalo. Trabalhava com enxada, só enxada. Na enxada, na foice, fazia a covinha do café, que meu pai plantou café, fazia aquelas covas assim, e plantava o café, rachava aqueles pauzinhos para fazer cercadinho. E depois, passado muito tempo que teve, daí trabalhava com o cavalo, puxando a carpideira. Mas o meu pai mesmo não trabalhou desse jeito. Agora, os meus irmãos, sim, já trabalhavam assim. Tudo punhado na mão, assim. Eu apanhei muito, eu catei muito, eu trabalhei muito nisso aí. Não trabalhava, mas eu ajudava o rapaz da fazenda de São Torino para ajudar a mexer com gado. Quando ele precisava, ele vinha me chamar, porque nós éramos muito amigos. Seu pai também trabalhava com isso? Meu pai também trabalhava com isso. Meu pai montava a cavalo e ia lá em Jacarezinho. Meu pai montava a cavalo sem pôr o pé de estribo, com uma perna só. A muleta, ele tinha uma muleta assim, pulava em cima da égua. E ia para todo lado, não tinha negócio não. E punhava 5, 6 burros na carroça para ir trabalhar, que eu já contei a história. Todo dia cedo saía com a comida nas costas. Toninho, naquele tempo tinha muito transporte de boi, assim como tocavam boi, aquelas comitivas? Aqui tinha. E outra coisa, para levar boi, para matar, tinha sinueiro. Sinueiro é um boi manso, que o cara trazia ele e amarrava um boi cada lado, e aquele boi já caminhava e os outros caminhavam juntos para levar para o matador. Isso eu vi muito. Né? Essa carroça aqui era o veículo de transporte do meu pai, Zé Muxagato, e do meu tio Antônio, do meu tio Chico, que eles trabalhavam com essa carroça. Em 1918, 1917, 18, 19, meu pai saía daqui de manhã cedo com 4 burros na carroça, pela uma picada, ia lá no frutal, para lá da Barra do Jacaré, buscar mantimento para levar em Cambará para vender, para ganhar o frete, para ganhar o ganha-pão para nós viver. Quando nós era tudo pequenininho. Com essa carroça? Com essa carroça. E não foi 1 ano e não 2 anos, não. Foi muitos anos. E além disso, se puxasse pedra, ainda era vasculante, que ela vascula sozinho. Ela mesmo solta a carga. Poxa vida, e durante esse tempo você conservou ela? Ó, eu sempre guardei e não deixei estragar. E eu tenho um tio que mora em São Paulo, que é casado com uma moça da Barra do Jacaré, irmã do Miro Bertolino. Ele está com 105 anos hoje. Trabalhou com essa carroça também. E a carroça está aqui guardada até hoje. Não deixei estragar. Ela tem uma estrutura forte, né? Ó. Olha só o varal. Olha a grossura do varal do bicho. Aí o burro podia pular e não quebrava, não. Pois é, olha a estrutura desse E carrinho. o velho meu pai dirigia isso aqui com uma perna só, hein? Com 2 muletas. Que madeira será que era esse? Isso aí é óleo. Óleo? A roça inteira, a madeira é óleo. A roda, a raia, tudo óleo. Hoje não tem massa madeira. Tem.
Em outro lugar tem, mas aqui... Já tentaram comprar de você esse aqui? Não, aqui não vende não, isso aqui é relíquia. Só Exatamente. depois que eu morrer, mas não vão vender não. É, vai continuar. Quando José de Freitas Branco, que é meu avô, veio para Barra do Jacaré, o irmão dele já morava aqui, que era o Manuel de Freitas Aguiar, que é irmão do meu avô. É filho do que trocou o nome em Portugal. Como foi essa história de trocar o nome em Portugal? Porque a quantidade de pessoas que podia vir ultrapassou. Aí não podia vir. E como que ia ficar alguém lá? Não tinha como ficar. Freitas Branco. Tanto é que só um que mudou o nome. Só o mais velho, que era o Manuel. Que é o mesmo nome do meu pai, Manuel de Freitas Branco. Mudou para Manuel de Freitas Aguiar. Vindo para o Brasil, aonde primeiro eles se instalaram? Beleza, São Paulo. Conta histórias que eles vieram parar em Barra do Jacaré. Você sabe que o povo era aventureiro, né? Certo. Aventureiro. Tem uma outra turma aqui, que essa turma dos Mazos, por exemplo, eles vieram para Barra, assim, montaram no trem e o trem veio parando nas estações, né? Aí quando chegou em Andira, aí eles falaram, vamos descer aqui. Vamos descer aqui. E assim foi a família dos Brancos também. O meu avô, por exemplo, quando meu avô veio para cá, ele morava em Pederneiras, ele morava em Taquaritinga. Mas ele veio, ele veio para Barra do Jacaré porque o irmão dele já morava aqui, que era o tio Mané de Freitas Aguiar. A gente fala tio Mané Branco, porque o nome dele na realidade é Branco. Mudou o nome em Portugal para poder vir. Então ele veio e parou aqui por Andirá. Parou em Andirá porque o tio Mané Branco já morava aqui na Barra. Ele veio para cá. Ah, então ele veio no rastro do irmão. Do irmão mais velho. E o meu avô era o caçula da família. Eu me lembro, assim, dos meus avós, só da minha avó, né? Que ela é... Eu era muito pequena, né? Quando ela faleceu. E aí eles, né? A minha mãe também esqueceu de falar que eles tiveram 13 filhos, né? Tiveram 13 filhos. E... Aí um deles, né, o primeiro deles chamava Antônio, que faleceu, né, faleceu quando criança. E o último foi meu pai, que daí colocou o nome de Antônio de Freitas Aguiar, né, ficou como Antônio. E aí o meu pai, ele se destacou assim, né, conforme a minha mãe já falou, teve 6 filhos legítimos, né, 3 homens, 3 mulheres e os 3 que adotivo, né? Mas meu pai foi um homem assim muito honesto, muito trabalhador. Ele é assim um exemplo a seguir, né? A gente tem ele como um exemplo na vida da gente, né? Todos os filhos. E ele assim também, ele se destacou assim como prefeito, né? 3 vezes no município e assim também foi, como que se diz, presidente da igreja por vários anos, né, da Igreja Católica por vários anos, teve muitos feitos assim que ele realizou, né, na igreja também, foi da Associação Esportiva Água Branca, ele foi assim presidente também por vários anos, né. Então, assim, a gente só tem a agradecer pela família que a gente tem, né? Teve, né? O meu pai e minha mãe, minha família, né? Então, a gente, graças a Deus, ele nos deixou um bom exemplo. A gente é uma família, assim, muito unida, né? Até uma história muito engraçada, você entendeu? Eu tinha 17 anos, minha mãe estava com problema de pulmão e minha mãe falava para mim, filha, você tem que arrumar um namorado e casar, porque a mãe vai morrer. E você, a mais velha da casa, tem que cuidar dos irmãos, né? Eu tinha bastante, minha mãe teve 10 filhos, né? Você tem que cuidar. Meu pai era padeiro nessa época. Aí arrumaram. Tem o filho da Dona Maria ali, um rapazinho bom, né? Porque não sei o que, isso, aquilo, e começaram lá. E no fim,
Aí duas primas dele, né? Foram com mentirinha pro lado dele e vieram com mentirinha pro meu lado, que ele queria falar comigo, que foram nele falar que eu queria falar com ele. Você vê? Se pode uma coisa dessa? Sabe que é chegar um no outro e perguntar, o que você quer comigo? Aí, dali pra frente, a gente começou a namorar, namoramos 2 meses e meio, noivamos e casamos em 2 meses e meio. E vivemos 60 anos juntos. Graças 60 a Deus. anos num dia, no outro dia ele faleceu. Naquele tempo os namoros eram curtos, né? Deus o livre, naquele tempo não podia nem... Não tinha liberdade, né? Não. Um sentava de um lado da mesa, outro sentava do outro. A gente prometeu um para o outro que a gente ia ter uma família, que nós não tivemos estudo, porque nós ia ser estudado. E eu era uma costureira, você entendeu? Eu trabalhava com costura. Meu pai ponhou eu muito cedo num corte de costura e eu aprendi a costurar, fazia de tudo. Aí, então, meu serviço era só costurar, quando eu era sorteira. Aí eu casei e continuei nessa vida. Eu falei, não, nós vamos estudar nossos filhos. Se Deus quiser, nossos filhos não vão ter a vida que nós tivemos. Aí foi tudo. Então, meus filhos são todos professores. Todos formados com faculdade, com tudo. São tudo. Ele na roça, eu na costura. E foi assim a nossa vida, você entendeu? Não foi fácil a nossa vida. Então, era aquela luta de levantar 4 horas da manhã, 5 horas o almoço estava pronto e já ia todo mundo para a roça, entendeu? Então, foi uma luta na vida. Eu sempre uso falar para meus filhos, quando eu morrer, eu não quero briga. Porque eu não devo obrigação para filho de ter o que eu tenho. Então, meus avós é o Manuel de Freitas Aguiar e Maria Vicente das Neves, né? Eles vieram de Portugal, da Ilha da Madeira, se instalaram ali, né, em Porto Ferreira, Pederneiras, né, estado de São Paulo. Logo após, né, isso no ano de 1899. Aí, no ano de 1904, eles se casaram e vieram para o Paraná em 1922. E aqui tiveram 13 filhos, né? Hoje já não tem mais nenhum deles vivo, né? Já não tem mais nenhum. E então daí eles passaram a morar ali compraram terras aqui, né? Ali no bairro Água Branca, que tem o sítio, deu o nome de sítio Laços de Família, que está com alguém da família até hoje, né? Então eles preservam o local, cuidam e tem, né, esse local até hoje. E aí quando veio a notícia, porque aqui parece que eles tinham entrado aqui pelo governo, né? Para trabalhar, para hidratar, para cultivar, pelo governo, né? Tudo aqui eles podiam cuidar, fazer, né, pelo governo. E quando veio a intimação de Jaguaraíva para eles irem fazer escritura de alguma terra, eles não puderam ir porque não tinha dinheiro, não faziam nada, né? Não tinha como ir para Jaguaraíva. Não tinha locomoção, não tinha como ir, Não tinha nada, não tinha como ir. Aí comentaram, e nesse comento, né, vinha muito mascate para cá. Aí aconteceu alguma coisa que os invadiram, né? Os mascates invadiram, tomaram tudo deles e foram em Jaguaraí, fizeram documento. Aí eles tiveram que tocar demanda, né? Mas pegou muito pouca coisa depois. Pegou alguma coisa, mas muito pouco, né? Meu pai foi criado no meio dos índios. A família do meu pai, até passados muitos anos, meu pai foi para Cambará uma vez, acho que choveu muito, não sei o que aconteceu, e meu pai teve que dormir numa pensão lá em Cambará. E aí, nessa pensão, tinha um índio que reconheceu ele quando eles eram criança. O índio estava civilizado. E aí o índio ele chegou em casa contando para minha mãe, mas não falou nada, contando com a minha mãe. Eu, como era muito curiosa, eu estava perto e escutei, né? E aí o índio falando, né? Que para a família deles, eles não faziam nada, não ameaçavam porque era gente boa, não sei o quê. E o índio reconheceu meu pai depois de não sei quantos anos. Então, e quando ele morreu, ele foi sepultado, diz que foi sepultado nas margens do rio mesmo, né? Foi sepultado lá onde o jacaré termina, lá na barranca do jacaré, por aqueles lados lá. Assim é a história que o seu pai falou. Porque meu bisavô teve maleita, né? E aqui não tinha recurso nenhum, tinha que ser tudo a cavalo, tudo coisa. O portador foi para Ourinhos buscar remédio.
E nesse meio tempo que o portador foi para Olinto buscar remédio, choveu muito, o Paranapanema encheu, atravessou em cima da ponte, e quando ele voltou não deu travessia para ele. Até nesse meio tempo todo, quando chegou meu avô já tinha morrido, meu bisavô já tinha morrido. O teu pai te contava que quando o avô dele chegou aqui, era tudo mato? Tudo mato, tudo mato. Ah, por exemplo, daqui a Cambará, minha mãe foi casar em Cambará, porque só tinha Cambará, né? E foi todo mundo a cavalo pela picada, dentro do mato até Cambará, para poder casar, né? O casamento dela, ela contava isso para mim. Isso ela contava, né? Que dia do casamento dela, tiver que todo mundo de cavalo, lá para Cambará, para casar. Minha mãe casou em 1934. Até quando o meu irmão Antônio faleceu, foi atendido lá em Cambará, que o hospital está sendo lá, que estava dando socorro, e eu tive que fazer o atestado óbito lá em Cambará. E aí eu aproveitei e já perguntei para o menino do cartório se ele podia verificar quando que meus pais tinham casado. Ele achou no livro. Casou dia 21 de julho de 1934. Isso era mato só, era índio só, meu pai contava. Que era índio, para tudo quanto era canto que pendia tinha índio. Até tinha muita jabuticaba, porque chama jabuticaba, ali jabuticabal, né? Como é que é? Frutal. 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 Porque ali tinha muita jabuticaba, né? E quando os daqui, que já estavam povoando aqui, iam lá pegar jabuticaba, que os índios percebiam, disse que era um fuzuê, eles tinham que sair todo mundo correndo. Aí os índios iam e derriçavam todas as jabuticabas no chão. Para ninguém Se comer. eles voltassem lá, ninguém achava nada. Meu avô veio da Itália em 1883. Ele veio e desceu em Santos. De Santos, ele chegou até a cidade de Tietê. No ano de 1890, veio a minha avó, que a gente italiano não chama de vó e nem de vô, chama de nono e nona. E se encontraram na cidade de Tietê, onde, uns anos depois, casaram. Tiveram 7 filhos e meu pai, o Luiz Schiavo, que levou o nome do seu pai, que é também Luiz, ele é um dos caçula. Meu avô teve 7 filhos e de lá de Tietê, meu avô veio para Barro Jacaré, morando inicialmente no bairro Nazarete, hoje a fazenda do Tomil Tacana. De lá, meu pai, né, e meus avós trabalhou na lavoura de café, colhendo café, plantando, né, ajudou a construir esse município e com os poucos meu avô conseguiu comprar um pedaço de terra e meu pai com o tempo casou-se com a senhora Luísa de Freitas Aguiar e trabalhou nesse município onde tinha muito pouca coisa na época. E os filhos do meu avô, cada um procurou outras cidades para crescer mais na vida. Um estudou, outros trabalharam em ferrovia. E ficando no município de Barro do Jacaré, somente 2 filhos do meu avô, que foi Alcídia, que casou com João de Freitas Aguiar, o antigo João Branco. E meu pai casou-se com Luísa de Freitas Aguiar. E aqui permaneceram por muito tempo. Meu pai teve 5 filhos, a família Schiavo muito pequena, né? Hoje ainda as terras continuam sendo as nossas. E o sítio que era do meu avô, o pai da minha mãe, a minha irmã e meu irmão conseguiu adquiri-los e leva o nome de Laço de Família. Barra do Jacaré, quem vem aqui acha que ela não cresceu, mas ela cresceu muito. Barra do Jacaré é um município acolhedor
É um município que todos que vêm para cá ou morou aqui e foram embora, retorna depois de aposentar. E fico muito feliz de morar nessa cidade e ser filha de Barra do Jacaré. Em 1964, foi então quando o município se passou de comarca de Jacarezinho para município de sede própria, em 64. Antes de 64, conta a história, por volta de 1880 a 90, foi as primeiras pessoas que aqui chegaram no nosso município, que era um vilarejo. Era mato. Conta a história que a família Lopes foi a primeira família a chegar aqui, vindo do estado de São Paulo, e residindo na beira do rio Jacaré, onde o Jacaré desemboca com Cinza, onde lá hoje é no fundo do bairro Água do Ligeiro. Essa família Lopes chegou lá, e na época existiam aldeias indígenas nas duas extremidades do rio. De um lado, era do lado de Santo Antônio da Platina, conhecido o bairro Frutal, do outro de lá de cá, que era já do lado do município de Barra do Jacaré. Essa família Lopes, eles vieram com uma missão de povoar a região, né? Não tinha ninguém aqui. Eles vieram com essa missão. Foi dado para eles propriedades de terras para eles virem aqui ficarem. Mas quando chegaram aqui, não tinham nada aqui, era complicado para eles. Eram simples, pobres, não tinham meios de locomover, era só no rio, bote. E aí eles foram vivendo aquela vida difícil, doenças que tinha muito, né? Na beira do rio tinha muito, maleita, tinha muito isso. E eles foram chamados um certo tempo para ir na região de Bandeirantes, Santa Mariana, de onde eles vieram, para assumirem a terra, que eles tinham ficado aqui, com titularidade de posse, né, da terra. Mas eles não foram para lá, não tinham condições de irem. Acabaram ficando por aqui, os poceiros começaram a aparecer, que na época eram os conhecidos mascates, que vendiam produtos, roupas, mantimentos. E o meio de locomoção deles era pelo rio, bote. Veio a família Guiar, depois de Portugal, que há uma mistura, a família Guiar e Branco, aí conta a história que 3 irmãos vinham de Portugal, e na época a política de migração portuguesa só permitia sair de lá 2 da família, 2 membros. Então, conta a história de ambos os lados, da família Branco e Aguiar, que um deles teve que mudar o nome para poder embarcar, e assim foi. 3 vieram para cá. Um Aguiar, 2 Branco, ou um Guiar, 2 Branco, a mistura, não se sabe bem certo. Enfim, vieram para Perderneira. Naquela época, os italianos e portugueses que vinham para o Brasil, eles tinham um ponto de eles virem, que era Perderneira. Depois dali, chegando ali, eles tinham ofertas de terras para desbrandar. Havia ofertas de terras. E Barra do Jacaré estava dentro dessa área de ofertas. Então pessoas chegavam e vinham para cá com oferta de muitas terras para desbravar, porque eram terras devolutas, não tinham donos. As terras aqui não haviam donatários, né? Tinham poceiros, mas donatários, ninguém tinha título de posse da terra. Anos anteriores, anos passados, a família Lopes chegaram primeiramente no município, no povoado, pelo rio Jacaré, que desemboca lá no rio Cinzas. E aí, naquela época, falava assim, o encontro das águas chamavam-se barra. O encontro das águas, formava-se uma barra.
E todos aqueles que moravam lá, quando chegavam no vilarejo, falaram, você é lá da Barra, você é lá do Parra, então virou-se um apelido. Não que eles chamavam Barra, apelido. Aí, no decorrer do tempo, então, resolveram dar o nome de Barra do Jacaré. E ainda era vilarejo, não era ainda município, né? Muitos tinham terras e poucos não tinham. Aqueles que tinham pouco, era mata, não tinham como trabalhar. Conta a história que passou por aqui famílias de descendentes de escravos. Naquelas épocas vieram famílias de filhos de escravos. O município era novo, com sonhos de crescimento, vieram para cá algumas famílias negras. Aí foram trabalhar para aqueles que aqui já estavam. Receberam promessas de que quando terminasse o desmatamento daquela área X, lhes seriam dado um pequeno lote, mas eles não conseguiram. Trabalharam em vão e não deram para eles. Essas famílias saíram daqui revoltadas. Diz a história que jogaram maldição e as maldições pegaram mesmo. E o meu avô, na época, veio para cá, bem depois, em 1954. Foi o primeiro tabelião. Ele era professor. O meu avô, ele era português, veio de Portugal, 20 anos de idade para o Brasil, para Santos. Casou-se com a minha avó, Emília, onde nasceu minha mãe. E aí depois ele veio para Jacarezinho. Foi professor em Jacarezinho, morava no bairro Piauzinho. Então, quando a minha mãe foi candidata e venceu as eleições para vereadora, o prefeito era Antônio Martins da Cunha, foi o segundo prefeito. Minha mãe trabalhou bastante naquela época, né? E por ela ser a primeira mulher a ter sido vereadora, e ela, como ela era cartorária, ela tinha era uma mulher na frente da época dela, na verdade, minha mãe, né? Muito nos ensinou, muitas pessoas aqui em Barra do Jacaré casou-se através dela, muitos foram registrados através dela, muitos problemas de escritura de terra minha mãe resolveu, né? Do jeito dela, com dificuldade. E ela sofreu muito porque a comarca era Jacarezinho, pô, ela tinha que sair daqui, estrada de chão, ir até Jacarezinho para resolver os problemas de cartório. Quando foi em 1992, que então passou para Andiá, a comarca judicial, né? E facilitou tudo a vida de todo mundo, né? Porque aí fórum estava aqui em Andiá, 10 quilômetros, e tudo mais fácil. A história da minha família, dentro do contexto da Barra do Jacaré, teve essa contribuição. O meu avô veio para ser o primeiro tabelionário cartorário, né? Hoje ainda tem o cartório aqui. Minha mãe foi também a primeira cartorária que meu avô passou para ela, a primeira vereadora também, muita coisa ela fez. Tinha uma vida muito ligado a problemas de situações de registro de terras, e, enfim. E nós tivemos essa educação da minha mãe e tal, dessa maneira. Crescemos aqui, cresci aqui, gosto de Barra do Jacaré. O campo da Associação Esportiva Barra do Jacaré era lá perto da prefeitura, antigamente. Aí um caminhão de tora escapou com tora em cima e entrou dentro do campo. Só que a sorte que não tinha dia de jogo. Aí por causa disso o Valdomiro cedeu o terreno aqui embaixo, onde nós estamos agora. Aí fizeram a esplanada, aí nós passamos para cá. E lá em cima ficou quando os tropeiros chegavam, deixavam os animais lá naquele campo comendo grama lá. E fazendo briga para molecada, para ganhar dinheiro, para correr molecada. Aí o Nelson Zanata formou um time porque não cabia na associação, porque a associação era Camilo, Lola, Pradinho Lavim, Nego Severo, João Dutra, Zé Dutra, Menduta. Então é esse povo mais antigo.
Aí eles deram o campo para nós treinar numa quarta-feira e a associação na quinta. Aí teve um dia que foi feriado de dia santo, da quarta, aí como o povo só trabalha na roça, quando é feriado, vai trabalhar. Quando é dia santo, não vai. Aí a associação chegou para treinar. E nós estávamos no campo. Eles queriam que nós saíssemos do campo, que era dia nosso, mas o campo era deles. Eu falei, eu não saio. O padrinho Mazinho falou, deixa sair, o campo é nosso. Eu falei, não vou sair daqui. Aí eu falei, então vamos jogar nós contra vocês. Aí o Neto Zanato, que era dono do nosso time, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos misturar os times para evitar de confusão. Eu falei, não, eles não têm 11, nós tem 11 também. Eu falei, então vamos. Aí fomos jogar, o campo era de terra e a bola, aquelas bolas grandonas, número 5, que tinha que encher e colocar o bico por baixo do gomo. Mais ou menos abaixo de uns 20 minutos eles já estavam ganhando de nós de 2-0. Uma bola molhada, pesada, aí quando passou para o segundo tempo, nós enfiamos 5 neles, 5-2. Aí eu fui tirar sarro e o carreiro me deu um chute, me levantou quase 1 metro de altura e não deram mais o campo para nós. Aí nós ia jogar no Coqueiralzinho, no Nazarete, tudo a pé, porque não deram o campo. Aí o Lola, o Camilo, o Padrinho Mazinho, o Nego Severo, achou de melhor e falou assim, vamos pegar os meninos e colocar no time. Aí foi que o senhor Ariovaldo, na época era o chefe, era o presidente, falou assim, então faz o seguinte, nós esperamos que eles colocam para o aspirante. Eu falei, eu não vou no aspirante, se nós ganhamos de você, eu vou jogar no aspirante de vocês, rapaz. Aí pegaram eu, centroavante, pegaram o Expedito, ponta esquerda, e o Vargas Zanato central, para jogar na associação. E os velhos cederam lugar para nós. Aí foi pegando de pouquinho e acabou ficando só molecada depois, né? E a associação, depois veio os Paraíba do Frutal, e Água Branca pagava para eles jogar lá. Só que eles gostavam de jogar na Barra. Que é assim, por causa de ser cidade, lá era sítio, né? Então eles queriam vir na Barra. Aí nós fomos campeão invicto em Andirá, sem perder uma partida. O Palmeirinha de Ourinhos veio colocar faixa em nós. Com a base de mais ou menos uns 40 minutos, estava 2-0 para o Palmeirinha de Ourinhos. Eu falei, eu não jogo mais. E o Zé Baiano era técnico, nossa, falou, você vai jogar sim. Dou tempo para o campo, porque ele era um bom técnico. Quer dizer, o bom técnico é quando tem jogador. É a mesma coisa do pedreiro. Se você dá o material de primeiro, ele vai fazer o serviço bom. Não fizer, então nós tínhamos um time bom. Nós não perdíamos para ninguém. Para ninguém. Era chegar e ganhar mesmo. Então, o povo não queria nem jogar com nós. O Caçula de Bandeirante, Compramil de Cambará, a Glocera de Jacarezinho, ninguém queria jogar. Aí fizeram um torneio em Andirá, Água Verde, Ioasa, a indústria de óleo de Andirá, e nós fomos invictos. E eles queriam que nós jogássemos 2 vezes, nós saímos invictos, mas aí tinha que jogar com a Ioasa de novo. Nós fomos lá e ganhamos. Por isso que eu tenho a faixa lá de 1971, está lá em casa, que você viu lá, está suja. Fomos campeão invicto. Então ele veio de Nagano, do Japão, né? No dia 15, ele saiu de lá em abril de 1917 e ele desembarcou no Porto de Santos no dia 15 de junho de 1917, ou seja, antes mesmo da imigração oficial do Japão, 1 ano antes ele veio. Então só veio ele, o irmão dele e a cunhada. Porque ele falou que ele queria fazer carreira, né? Ele queria se desenvolver na vida, né? E você sabe que o japonês sempre tem essa mania que eles querem prosperar, né? O importante para o japonês é prosperar economicamente. E ele veio com essa ideia aqui para o Japão, para o Brasil. Só que daí no começo ele foi trabalhar numa fazenda chamada Mogiana, né? Que hoje corresponde a Mogi das Cruzes. E lá ele trabalhava, bem dizer, a troco de comida, né? E trabalhava desde o nascer do sol até o pôr do sol, e ainda à noite ele ficava estudando, né? Porque ele não conseguia se comunicar, e ele falava que era muito difícil se comunicar por mímicas. Daí ele conseguiu ser contratado por uma tal de fazenda Anhumás. E essa fazenda Anhumás era uma empreiteira japonesa. E daí ele começou a trabalhar por arrendamento. Ou seja, de tudo que colhia ali, uma parte ficava para ele. Então ali ele conseguiu, né, começar a fazer o seu pezinho de meia. Né? E aqui também depois ele casou-se, né? Daí ele teve 2 filhos, que eram o Alfredo Miau e o Nelson Miau. Foi no primeiro casamento? Isso, no primeiro casamento.
Daí, só que depois a esposa dele, na hora de ter o terceiro filho, né, ela morreu no parto e a criança também. Daí, em 1924, agora fazem 100 anos, né, ele chegou, então, em terras paranaenses, né, primeiramente na fazenda Engá, que hoje corresponde a Andirá. Então, daí ele começou a trabalhar na fazenda Clementina, né, que hoje acho que corresponde ali ao Guaxupé. Ele foi um dos primeiros desbravadores também, né, da cidade de Andirá. E depois ele foi trabalhar na fazenda São Jorge. Daí, em 1935, que ele conseguiu dinheiro, né, e ele comprou então as terras, né, onde eu e meu pai e minha mãe residem, que é lá no bairro Água do Ligeiro, na qual faz parte então do município da Barra do Jacaré. Daí, o meu avô casou-se novamente pela segunda vez, mas não deu certo. E a minha avó veio do Japão em 1929. E eles também adquiriram terras, né, vizinhas à propriedade do meu avô. E daí, por meio do miai, que eles falam, o que é miai? É casamento arranjado. E a minha avó não tinha nem completado 15 anos. E o meu avô já devia ter uns 33, 34. Né? Então, eles fizeram esse miai e ele acabou, então, casando com a minha avó, que é a Chizuru Nagita Miau, em 1936, 37. Daí ela já teve o primeiro filho, né, que é o Ikiti Miau, que ele é dono daquela Autopeças Miau. E o meu pai é o sexto filho deles, né? E sendo que o meu avô já tinha mais 2 filhos. Bem dizer, não tinha quase nada, né? Era só povoados, muitas árvores, muitas florestas, mata, né? Na qual eles tinham que desbravar tudo, né? Porque daí o meu avô mesmo também começou a plantar café, né? Então era tudo mata, né? Mata Atlântica. Então eles tinham que trabalhar muito, né? Porque até eles cortarem todas aquelas árvores, né? Arenar a terra, fazer o plantio, né? Então era muito difícil. E aqui só existiam, né, os povoados, né, as vilas, né? Era tudo com animais, né? Eles pegavam aquelas, eu não sei como é que chama aqueles negócios, aquelas carpideiras, né? E daí eles colocavam cavalos, geralmente na frente, ou bois, né? Para plantar milho mesmo, eles plantavam com aquelas, como é que chama, matraquinha lá, entendeu? Era feito tudo manualmente, né? Até que o meu avô sempre gostou dessa parte de tecnologia, né? Ele sempre adorou. Se ele vivesse hoje em dia, nossa. Então, depois de um certo tempo, quando eu era criança ainda, daí ele colocou era como se fosse uma beneficiadora de café. É isso que fala? Uhum. A gente tinha, entendeu? Daí fazia toda aquela parte do café. Eu tenho, no caso da minha avó, né, eu acho que é um fato muito triste, né, que ela veio para o Brasil em 1929. Né, e quando ela veio, o pai dela, né, no dia, para despedir lá dos parentes, tinha tomado muito saquê. E daí, na hora de embarcar no navio, ele estava com os olhos vermelhos. E eles acharam que podia ser alguma doença. Né? E ninguém podia estar doente dentro do navio, porque eles ficavam navegando durante 40 dias, né? Até chegar no Porto de Santos. Então, se alguém tivesse uma doença, ela iria transmitir para um monte de gente. Então, eles não deixaram, né, o meu avô embarcar para o Brasil. E daí, lá ficou decidido, então, que os filhos mais velhos, então, iriam ficar com o avô no Japão e os mais novos iriam vir para o Brasil. E a minha avó era mais velha, ela tinha 9 anos. Mas daí ela começou a chorar, né, falando que ela não queria ficar com o pai dela, que ela queria vir para o Brasil, com a mãe. E daí assim foi feito, né? Daí a segunda mais velha e o outro irmão dela, né, que ficou no Japão. E a minha bisavó, né, que ela chamava Seiji Nagita, ela então, com os 4 filhos, né, veio só com a cara e a coragem aqui para o Brasil. Daí, primeiramente também, né, foram trabalhar em fazendas, né? E todos os filhos, podia ter 3, 4 aninhos, né? Eles que subiam nos pés de café, né? Enquanto daí a minha bisavó ficava embaixo, né? Catando os grãos. E depois eles conseguiram então juntar dinheiro também pelo processo de arrendamento,
E daí eles compraram uma terra, né, que era vizinha da propriedade daí do meu avô, né, onde eles fizeram esse miai aí, e daí eles acabaram casando. Só que daí em 1986, daí os meus avós, o meu avô já estava com 85 naquela época, e a minha avó já estava com 64 anos. Daí eles foram para o Japão, né, rever os seus parentes. E eles ficaram um mês lá. Né? Daí a minha avó conseguiu ver a irmã dela, né? O irmão já tinha morrido, né? O meu avô também, né, conseguiu rever os irmãos, né, os sobrinhos deles. E assim, a história de Barra do Jacaré continua a ser escrita, com seus habitantes dedicados a preservar o passado, construir o presente e planejar o futuro de uma comunidade unida e próspera.